Olá, muito boa tarde. Portugal ainda saboreia o triunfo recente no Campeonato da Europa em futebol, mas a nossa equipa já por diversas vezes tinha estado muito próxima da vitória. Desde logo em 1966, um acontecimento cujas memórias o nosso convidado César Rodrigues registou em livro. Vamos falar de futebol, mas também da esperança, da força da fé, que são determinantes nestes momentos. Será dentro de minutos. Agora convido a descobrir o Museu da Catedral de Viseu, que abriu portas renovado. Esta recepção, que é realmente a entrada do espaço museológico em si, isto porque este espaço vai estar articulado com o espaço de acolhimento e tudo o que é respeito à bilheteira, etc., vai fazer parte desse espaço de acolhimento. É a escada de acesso ao coro alto, com os condicionantes que isso nos traz em termos de acessibilidades, e onde nós temos essencialmente dois espaços, dois quadros. Um é, por um lado, dedicado ao Calvário, com o tema do Calvário, e que tem a ver precisamente com este amor de Cristo que se manifesta aqui, mas que é um amor que se manifesta com este Cristo crucificado, que é uma peça do século XVII, mas também depois com o amor revelado pela sua mãe, não é? E por São João, a quem ele refere: eis a tua mãe. Um amor que é sempre continuado depois pelos apóstolos e pelos seus seguidores, e temos São Paulo e São Pedro, os dois pilares da Igreja Católica e os grandes promotores em termos de fundação de novas comunidades. E daí precisamente dedicarmos este espaço. A cor dourada utilizada nestes dois primeiros espaços, e terminamos a exposição também com um espaçozinho no último núcleo dourado, é porque realmente o ouro é brilho, é luz e é vida, não é? E pretendemos precisamente expressar aqui neste espaço essa componente sempre da vida. No topo da escadaria vai-nos aparecer, e depois deste azul que temos pela escadaria, o azul é uma cor que é mariana, não é? Aparece-nos precisamente um quadro muito mais dedicado a Santa Maria, que é a padroeira da Catedral, com várias imagens de Nossa Senhora, com diferentes invocações, e onde associamos a palavra Maria Sim, porque este sim é a base de tudo e de uma atitude de confiança e de um testemunho permanente na sua ação. E isto marca precisamente o museu, porque no fundo é a sustentabilidade de tudo o que é depois a mensagem que se pretende transmitir e que é a vida da Igreja, não é? Portanto, sem esta estruturação e esta sustentabilidade não tinha sentido. O coro, que está associado ao espaço em si pela sua funcionalidade, e por isso é que nós o intitulamos Louvor a Deus através da música, e pretendemos realmente aqui manter esse mobiliário que tinha sentido associado a este espaço. Eu acho que sempre que nós pudermos num espaço, seja ele museu, etc., que incorpora o próprio espaço arquitetónico em si, e é muito importante também nós termos em conta esta componente, é que este coro permite-nos apreciar esta abóbada, etc., coisa que não, de uma maneira e com um pormenor que não podemos lá em baixo. E procurámos precisamente aqui protagonizar um discurso que nos remeta precisamente para aquilo que era a utilização deste espaço, com o cadeiral, tratando este cadeiral e dando-lhe dignidade também para ser possível visitar, com as estantes de couro, e nós temos temos uma flamenga do século XV, que é um pelicano de bronze, e que é uma peça extraordinária, e depois temos a outra estante de couro onde se colocavam os livros do Canto Chão, e que nós colocámos mesmo esse livro do Canto Chão, associámos-lhe o órgão,
associámos a pintura que representa, há uma pintura do Almeida e Silva que representa precisamente o ensino no coro e neste espaço especificamente, e depois algumas peças que estavam associadas, como por exemplo os tocheiros de couro, como por exemplo livros, temos ali precisamente um missal e o coro faz parte, não é, da missa. Tentamos um discurso que seja um discurso integrado, no espaço e pelo seu conteúdo em si. E depois temos toda uma série de peças que nos remetem para a Semana Santa, tanto a paramentaria, um pluvial de cor roxa, que é a cor do período da Quaresma, como as âmbulas dos Santos Óleos, que no nosso caso são as âmbulas utilizadas ainda na nossa Quinta-feira Santa, apesar de serem âmbulas do século XVI, mas ainda são as âmbulas utilizadas na Catedral. E desta forma penso que estabelecemos uma articulação entre as duas componentes que foi bastante interessante. Esta é a sala do cabido, onde tradicionalmente, portanto, o cabido reunia. No século XVIII o próprio cabido fez a reforma desta sala, colocando os painéis de azulejos, curiosamente que são painéis de azulejos de temática profana, mas que são uma temática que é cenas essencialmente da luta pelo poder, é curioso. Nós, quando pensamos numa catedral, quando pensamos num cabido que administra uma catedral, está-lhe, evidentemente, associado um bispo. É? E, portanto, associámos precisamente a componente também da presença do bispo, através do magnífico pluvial, que é a nossa melhor peça de paramentaria da coleção da Sé, uma peça que é dos finais do século XV e inícios do XVI, de fabrico italiano e espanhol, com báculos, e depois aquilo que são as insígnias episcopais, ou seja, os elementos como a cruz episcopal, anéis, que temos de vários bispos. Claro que aqui mantivemos também a presença da imagem do São Teotónio. Porquê? Porque esta sala tinha à entrada um nicho que está associado a uma inscrição onde esse São Teotónio estava e que saiu de lá por questões de preservação, porque é uma peça de madeira, estando no exterior acabava por se degradar, e por isso achámos que era também importante manter então essa identidade. Temos aqui um espaço que é intitulado precisamente Dar a Vida, Testemunhar, e esse testemunho começa logo com o nascimento do próprio Jesus, de Cristo, e portanto nós temos um presépio, que é um presépio na linha daquilo que são os presépios do Machado de Castro, uma das peças cuja recuperação foi mais profunda, mais significativa, porque realmente a imagem da peça do antes e depois é muito diferente, porque estava bastante enegrecida, com muita sujidade, e que ganha um novo impacto até pela iluminação, porque às vezes até essa componente é bastante importante. Depois um Menino Jesus do Machado de Castro, segunda metade do século XVIII, também é uma peça bastante relevante, reclinado, e a que associámos uma série de santos, de relíquias de santos, e que no fundo são santos que testemunharam precisamente esse amor e que deram a vida, porque dar a vida não é só em termos de morte, mas é dar a vida no seu dia-a-dia, aqui entendido, ao testemunhar aquilo que é a mensagem e a proposta de Cristo para a vida de cada um. Este é o espaço que concentra uma maior quantidade de orivesaria, as peças associadas àquilo que é a celebração. Temos uma casula verde, uma peça interessante e que é um conjunto mais completo aqui na Catedral. Depois temos uma série de peças associadas àquilo que é a celebração. E o nosso Evangeliário, uma peça também de grande relevo a nível artístico. O discurso deste espaço museológico termina com um Cristo morto, que associamos dois anjos,
num espaço dourado. Porquê? Precisamente porque começámos no amor pela vida e aqui voltamos outra vez a ter essa ideia da luz e do brilho nessa componente. Não esquecer que associado às salas do museu está todo um claustro, está um passeio dos cônegos que pretendemos que sejam espaços também para as pessoas estarem. Ou seja, que não só para atividades que se possam vir ali a desenvolver, mas também espaços onde as pessoas podem estar e apreciar a beleza da cidade envolvente, que a Sé realmente tem um posicionamento estratégico. O museu vai estar aberto de terça a sábado em horário contínuo, portanto das 10 até às 17h30, e depois ao domingo é que fechamos de manhã e está aberto das 2 às 17h30. Portanto tem um horário bastante bom e por isso convidamos todos a virem visitar, não é? Que agora é o que queremos, é precisamente isso. O museu que merece a sua visita nestes dias de férias. Olhares sobre o Mundial de 66 fazem título de um livro de memórias reunidas por César Rodrigues e Francisco Pinheiro, neste tempo em que guardamos ainda uma memória muito fresca de uma vitória no Campeonato da Europa. Olhamos a importância de valores como entreajuda, esperança, superação e fé. Muito boa tarde, caro César Rodrigues. Falava destes valores da esperança, da superação, da fé. Realmente eles perpassam um pouco pelos atores destes momentos heroicos da nossa identidade como nação, através do desporto. Temos muito recente esta memória da vitória no Campeonato da Europa. O seu livro remete-nos para há 50 anos atrás. Foi aí que começou esta sequência de quase, não é? De Portugal estar quase lá e 50 anos depois aconteceu. É verdade. Boa tarde. Efetivamente, estamos a viver nesta fase, a nível desportivo, um momento único de exaltação patriótica desta vitória no Europeu, que é algo, a nível histórico, fantástico. Mas, efetivamente, o primeiro passo, provavelmente, terá sido dado em 66, com uma caminhada que se tornou também heroica, pegando um pouco até na terminologia usada pelo Henrique, heroica, porque era a primeira vez que Portugal estava, a nível desportivo, numa grande competição internacional, ao nível de seleções na modalidade do futebol. E, portanto, foi um momento único em si mesmo, pela presença, pela participação, mas que se tornou ainda mais referenciado pelo facto de se ter atingido o terceiro lugar, portanto, o pódio desse campeonato, por uma seleção que era um outsider. Não, aliás, nas bolsas de apostas, que já existiam nesta época, não é assim tão recente como possamos imaginar. Portugal aparecia mais ou menos a meio das bolsas de apostas e depois, em crescendo, conseguiu ir superando algumas das dificuldades que poderiam ser mais difíceis, incluindo, por exemplo, um jogo com o Brasil, que à data era bicampeão do mundo, tinha ganho os campeonatos de 58 e de 62 e era um dos favoritos a ganhar em 66. E Portugal conseguiu ir superando o primeiro contra a Hungria, um jogo relevante por ser o primeiro numa competição internacional do Mundial, depois a Bulgária e, entretanto, o Brasil. O Brasil com uma grande potência e Portugal superou-se. E o confronto de Eusébio com Pelé. Eusébio-Pelé. Houve um discurso, mesmo na imprensa e na rádio, também já na televisão, que colocava ali a disputa de tronos entre o rei, Pelé, não é? E o rei, eventualmente possível de ganhar esse trono, que era Eusébio. E, efetivamente, no final do jogo havia algumas referências ao rei posto Pelé e ao novo rei Eusébio. Se ele subiu a esse papel de rei, esse patamar de rei,
ele recebeu a coroa, efetivamente, no jogo seguinte, assim, de uma forma metafórica, com os 5-3, um jogo épico com a Coreia do Norte, em que cerca dos 25 minutos Portugal estava a perder por 3-0 e Eusébio marcou 4 golos nesse jogo de forma consecutiva e Zé Augusto ainda quis ser um mortal também a participar nessa subida ao Olimpo e marcou o 5º golo de Portugal. Falamos de momentos muito intensos que puseram o país a vibrar. As pessoas têm na memória ainda muito fresco estas últimas imagens da vitória sobre a França e todo o percurso até essa mesma vitória no campeonato. Em tudo isto, e porque esse é um livro de memórias, as pessoas evocam, quem fala, não é? Quem se recorda estes valores, ao fim e ao cabo, da superação, da capacidade de entrega, do dar tudo por uma equipa, não é? Não é a questão do individualismo, não funciona, mata o valor de uma equipa, o individualismo, mas precisamente este fazer-se um corpo com os outros. É verdade. Portanto, neste caso, nós convidámos 66 personalidades da sociedade civil portuguesa e incluindo 3 olhares do outro lado do Atlântico, do Brasil. Neste caso, esses 3 olhares de gente ligada mais ao desporto e, neste caso particular, ao futebol, como foi o caso de Tostão, que jogou em 66 com o Pelé, Carlos Alberto Torres, tricampeão também pelo Brasil, e Filipe Scolari, mas depois todos os restantes olhares são olhares mais da sociedade portuguesa. Há muitos que são agora protagonistas da vitória deste europeu e que na altura foram espectadores ainda muito jovens desse, o caso Fernando Santos, exatamente, não é? E exatamente referir esse ponto. Por exemplo, Fernando Santos, Fernando Gomes e Humberto Coelho, que estão neste momento todos ao serviço da seleção portuguesa e da Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Santos como o selecionador, o Humberto Coelho como o vice-presidente para as federações, para a Seleção Nacional, e o Fernando Gomes como presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Todos nos honraram também com o seu olhar. E no caso do Fernando Santos, não fugindo à sua pergunta, que já lá irei, mas uma particularidade que aparece quase no final do registro do Fernando Santos no seu texto, que foi tudo ótimo, em 66, vibrámos todos muito, só foi pena não trazermos a taça no avião. Bom, Fernando Santos e toda a estrutura federativa e os jogadores tomaram a opção de, 50 anos depois, resgatar esse momento que não veio a taça e desta vez veio. Também o Padre Vítor Melícias nos deu o seu olhar, que também foi muito interessante. E indo mais agora ao encontro da questão que colocou, a questão da superação, a questão da conseguir-se através do desporto, particularmente neste caso através do futebol, perceber-se que nós somos mais do que a soma aritmética das partes, que essa conjugação de fatores, essa unidade, esse ter um objetivo comum, o pôr ao serviço de um grupo as capacidades de cada um, serão provavelmente um dos segredos para que se atinjam os objetivos, neste caso no futebol, e acreditamos todos que na vida também. A questão da fé, não sendo assumida por todos, é recorrente nas imagens que vemos da entrada de jogadores em campo, conjuga-se ali as convicções estruturadas do jogador com alguma superstição também associada. Temos o caso de Fernando Santos, que assume publicamente o seu ser cristão. É importante. Para muitos jogadores é determinante no seu próprio desempenho desportivo e naquilo que os faz como a relação de grupo, não é? Diria que sim. Hoje, na área do desporto, temos como muito relevante a parte técnica, a parte tática, a parte física e, cada vez mais importante, também a parte mental. E a parte mental pressupõe equilíbrios, pressupõe que no desporto, também como na vida, nós podemos estar muito bem preparados, mas há uma série de imponderáveis que nos são externos e sobre os quais temos também que estar preparados para trabalhar sobre eles, para vencermos qualquer momento e estarmos preparados também para uma falha, não é? Para um momento menos positivo. E todos os fatores que possam equilibrar essa relação
e a fé será para muitos daqueles que acreditam nesse transcendental, nesse transcendente, será um espaço de equilíbrio. Não permitir, naquela perspectiva de que me seja dada a mim a capacidade de vencer se do outro lado estiver alguém que vai perder. Portanto, o conceito não será esse antagonismo, mas que me dê a minha capacidade de me superar e de conseguir alcançar os meus objetivos ao estar mais próximo. E há uma iniciativa que eu queria aproveitar aqui, que estou com o Henrique e que tenho esta possibilidade de o fazer. Vai acontecer em outubro um primeiro congresso promovido inicialmente pelo Vaticano, ligado ao desporto e fé, na perspectiva do desporto. O congresso tem até um título que me parece, do meu ponto de vista, muito bem conseguido, que é o desporto ao serviço da humanidade. Vai acontecer em outubro, em 5 a 7 de outubro, salvo erro, que combina aqui duas áreas, entre muitas outras possíveis, mas que contribuem muitas vezes para as mesmas ideias, para a comunhão entre os povos, para a sociabilização, para o respeito pelo outro e pela diferença das culturas, das sociedades. E, portanto, é de louvar essa iniciativa, o desporto ao serviço da humanidade, em momentos em que se desdenham um pouco as capacidades do desporto, que, do meu ponto de vista, valem culturalmente por si mesmos, mas valem muito mais do que isso, na perspectiva também educativa, pedagógica, de procurarem cada um a transcendência. César Rodrigues, o tempo não nos permite ir mais além, mas fica o essencial. Fica à vontade de visitar 1966, agora que está muito fresca esta memória do atual campeonato da Europa. Muito obrigado por ter estado hoje entre nós. Sim, muito rapidamente. Um último ponto. Louvar o que aconteceu em 66 e a todos os magriços, e deixar agora também parabenizar esta seleção portuguesa que nos deu aqui este momento fantástico de elevação do desporto português. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nós, o desporto, a fé, estes dias de férias, convite, a maior atividade física também. A terminar, recordo que mais logo pelas 22h45 na Antena 1 pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde, tenha também umas boas férias, se for esse o seu caso.